Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos fortaleça e que saiamos aqui em melhores condições do que quando nós chegamos. O nosso assunto vem muito a calhar nos nossos dias, porque estamos passando por dias tempestuosos, em que a maldade parece que se espalha como brasa, como fogo na palha. E grande parte das pessoas que muitas vezes nós conhecíamos eram pessoas bondosas, caridosas, atenciosas. Parece que perdemos um pouco dessa sensibilidade. Isso tudo tem a ver, meus irmãos, com essa fase que nós estamos passando, né? Sabemos que estamos num mundo de expiações e provas, estamos passando por esse processo transitório em que grandes mudanças acontecem, porque é necessário mudar. E a vida espiritual, ela se faz necessária com as mudanças. É necessário que saímos do status que nos encontramos e alcancemos degraus mais altos. Mas para isso, meus irmãos, é necessário muitas e muitas vezes passarmos por um período de dor, de sofreguidão. É necessário que tenhamos dentro de nós algo para marcar com fogo, ferro, com sangue, que nós possamos sair dessa inércia em que nós nos deportamos muitas vezes. Então, nesse processo da transição, nesse momento tão tempestuoso que a humanidade está passando, nós vemos aí as guerras, analisando o nosso processo no mundo todo. A gente vê que nós estamos com 68 guerras em andamento no mundo. Mas ninguém fala disso, né? Só se fala da guerra lá da Rússia. Só se fala de uma ou outra guerra, além daquelas que estão passando lá pelos nossos irmãos de Israel. E a gente vai vivenciando essas experiências, muitas vezes tangido na dor, porque o que nós podemos fazer além das orações, além da repetição dos mantras, pedindo a paz, pedindo a tranquilidade para o mundo. Então, nesse momento que nós estamos verificando tudo isso, meus irmãos, ainda vem as calamidades. Os cientistas acreditam que essa fase da Covid que nós passamos, ela voltará e virá uma outra. E é provável que venha outras, porque o mundo precisa passar por essas circunstâncias para amadurecer mais rapidamente. No livro dos Espíritos nós encontramos, na lei do progresso, que muitas vezes é necessária a dor, é necessário o trabalho, é necessário uma série de outras circunstâncias para que nós possamos nos levantar para alcançar os degraus mais altos. A minha avó, muito sabiamente, né, dizia que alguma vez é necessário a gente tropeçar para andar depressa. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa experiência, né, de trupicar, como é a palavra, né, de tropeçar e a gente anda rapidamente para a gente não esborrachar com a cara no chão. Então, nesse momento que nós estamos passando por tudo isso aí, meus irmãos, a gente está vendo o quanto é necessário que tenhamos uma fé raciocinada, uma fé vigorosa e uma certeza que Deus está conosco, que Deus não nos abandona e que os venturosos irmãos superiores, esses benfeitores que nos aconselham a todo instante, nos dando a força necessária para que nós possamos sair dessa situação. A gente volta lá no passado e a gente relembra o grande apóstolo Paulo,
Se não fosse ele, provavelmente o cristianismo teria desaparecido da face do planeta, com aqueles últimos cristãos que foram sacrificados. Então, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente com muito vigor, com muita força, acerca da maior virtude. Ao lado da fé e da esperança, ele falava para a gente da caridade. E nós lembramos, meus irmãos, o quanto é importante nós meditarmos, falarmos, atentarmos e desenvolver dentro de nós um verdadeiro sentimento de caridade. Fé, esperança e caridade. E ele está dizendo, né, que a caridade é a maior de todas. E sempre que eu me lembro, sempre que eu vejo essa tríade, nessas três palavrinhas, eu me lembro da minha infância, que nós tínhamos uma amiga, eu já contei essa história aqui, era daqui de Volta Redonda, que foi morar lá em Volta Redonda, a Maria da Fé, Maria da Esperança e Maria da Caridade. A Maria da Caridade foi a primeira a morrer, já bem idosa, solteira, convicta, mas daquela que rezava o terço 3 vezes ao dia. Tínhamos também a Maria da Esperança. Essa morreu por último. Como disse o ditado, né? A esperança é a última que morre. Mas as 3 irmãs eram criaturas maravilhosas. Elas tinham uma vontade muito grande de ajudar. Então, como nós morávamos próximo de um hospital, e todas as vezes que desencarnava alguém no hospital, eles iam em busca das 3, porque elas iam lá para preparar, elas tinham esse trabalho de fazer essa caridade, de preparar o cadáver, vestir, banhá-lo, né? Perfumá-lo, pentear os cabelos, passar um batonzinho, né? Eu aprendi muito com elas, porque de vez em quando elas me chamavam para ajudar nesse trabalho. Eu lá com meus 14, 15 anos, só que eu era um negão fortinho, né? Então, tinha essa vontade de colaborar com elas. Pois bem, meus irmãos, nessa luta que nós estamos atravessando e procurando compreender acerca da verdadeira caridade, a gente lembra de Kardec. Na pergunta 886, quando ele chama a atenção, perguntando, né? Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E os amigos espirituais, para atender a essa petição de Kardec, aconselham: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Eu digo para vocês, quanto é difícil isso. Como é difícil sermos benévolos, sermos bons, mas é bom de verdade. Porque a gente costuma dizer, muitas vezes na brincadeira, que o espírito é bonzinho. O espírito precisa ser bom, na essência, na verdade. Como a gente pode falar também, né? A vera mesmo. Ser bom de verdade. No segundo item, que fala além da benevolência, né? Da indulgência. Hoje nós usamos muito mesmo uma palavra que ela até se aproxima da indulgência, que é a empatia. A pessoa aprender a desenvolver a empatia, ou seja, se aproximar do outro, naquilo que ele sente, como ele sente, por que ele sente. E nós pudermos, se pudermos, ajudá-lo a enfrentar esse processo. Então, a indulgência, ela, ao contrário do que se apregoou lá no passado na Igreja Católica, em que as indulgências eram pagas para se alcançar o reino dos céus, os amigos espirituais nos ensinam que a indulgência é esse dom do coração, que faz brotar as mais profundas virtudes que nós vamos desenvolver outras qualidades. E por último temos o perdão. O quanto é difícil perdoar. Porque muitas pessoas, a gente ouve por aí, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas afasta-te de mim. E muitas vezes, nós também temos
essa oportunidade de ter um grande aprendizado com as pessoas nos seus últimos instantes de vida, as pessoas que estão desencarnando. E até agora nós tivemos um acompanhamento de 22 desses nossos irmãos. Eu posso afirmar para vocês que cada desenlace, cada desencarne, cada morte é uma morte diferente. Porque cada um sente da sua maneira. Uns, muita tranquilidade, relaxo, repouso, toma a cabeça para um lado, dá o seu último suspiro e pronto. Agora tem outros que lutam, né? Espervejam, choram, ficam muitas vezes chateados com as pessoas que estão à sua volta, nervosos, ansiosos, e parece que sofrem muito mais ainda. E muitas vezes, quando eles acabam de fazer a passagem, de desligar-se do corpo, a gente vê uma caratônia nos seus rostos, uma cara feia, uma cara de espanto, uma cara de dor. Não, parece estar desencarno, sorrudo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter tido a oportunidade de encontrar casos assim. Mas um detalhe interessante é que essas pessoas que fazem essa passagem tranquilamente, normalmente eram pessoas caridosas. Pessoas que desenvolveram no seu coração, na sua vontade e na sua determinação de viver, uma vontade de colaborar com o próximo. Quando, lá no Velho Testamento, antes de Moisés, nós encontrávamos aquelas criaturas que tinham que memorizar 613 mandamentos. E como era difícil, deveria ser muito difícil. Depois vem Moisés e dá uma enxugada, né? Pega esses 613 e transforma em 10 mandamentos da lei de Deus. E depois nós vamos encontrar, algumas centenas de anos depois, Jesus suprimindo mais ainda, né? Juntando mais ainda e fazendo apenas e tão somente 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus afirma, né? Eu não vim destruir a lei, apenas dar-lhe cumprimento. E ele dizendo que nesses 2 mandamentos estava contido toda a lei, ou seja, todos aqueles 613 mandamentos lá do passado, e mais os profetas. Porque muitos e muitos profetas deixaram lições maravilhosas para que o homem pudesse avançar na sua jornada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a doutrina espírita nos questionou o mundo espiritual, né? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? O sacrifício mais agradável a Deus é amar o seu próximo, é perdoar as ofensas. E a gente vê quanto é difícil isso. A grande maioria de nós, meus irmãos, nós não fomos devidamente preparados nas nossas famílias, muitas vezes dentro dos nossos catecismos, muitas vezes dentro da nossa evangelização, e muitas vezes até mesmo estudando ativamente o conteúdo da doutrina espírita, ainda estamos longe de compreender essa função que devemos trilhar, que é de amar a Deus e amar o nosso próximo. E a prática da caridade, ela advém justamente dessa força que nós devemos impor em nós mesmos para que possamos entender o nosso próximo. E ao invés de persegui-lo, amá-lo. Ao invés de deixá-lo na situação que se encontra, trazê-lo para junto do nosso coração. A gente vai mais adiante, meus irmãos, lembrando, né, que nesse momento os sentimentos, eles falham. E aí é necessário a presença do Evangelho de Jesus, para que nós possamos entender melhor o nosso próximo. Lembrando, meus irmãos, que nós não estamos aqui, nós estamos aqui de passagem, né? Nenhum de nós aqui veio a passeio, nenhum de nós veio a turismo, nenhum de nós estamos aqui de graça. Foi muita luta, muito esforço, muito trabalho da espiritualidade superior,
nos proporcionando uma oportunidade de reencarnar. E quanto é difícil o processo reencarnatório. O quanto é difícil fazer com que as pessoas que têm que passar pelas suas provações, normalmente pelas suas expiações, para se provadas. O quanto é difícil para o mundo espiritual fazer essa programação. E muitas vezes nós, utilizando erroneamente no nosso livre-arbítrio, nós fugimos desse compromisso. Adiamos. Outro dia eu estava vendo numa dessas novelas, né? A mulher dizendo assim, isso está muito pesado para mim. Vou deixar para minha próxima encarnação. Como se fosse fácil, né? Como se fosse tranquilo. Não, porque, meus irmãos, nós estamos numa situação hoje que essa transição que o mundo está atravessando, nós não sabemos se vamos ter a oportunidade de reencarnar novamente no planeta. Porque os amigos espirituais disseram lá atrás para o Chico Xavier, tem dito, através do Divaldo Franco, que grande parte da população que está presente no nosso mundo provavelmente não terá a mesma chance nas próximas reencarnações. Muito embora nós sabemos, meus irmãos, que nesse processo de transição ainda vamos levar aí 200, 300 anos. Mas o processo encarnatório hoje está cada vez mais difícil, porque as famílias estão cada vez mais encolhidas. Antes, né? Eu sou de uma família de 12 filhos. Dos meus filhos, né? Eu tenho 5 filhos. De quem teve mais até agora foram 2. Né? Eu não quero nem saber de mais filhos, não. Parar nisso aí, já está bom. E como a minha filha disse, né? Já dá para rir e chorar com esses 2. Então as famílias vão ficando mais restritas, mais comprimidas. E eu brinco com ele, né? Dá uma chance aí. Daqui a pouco eu vou estar no processo de reencarnação, né? E aí, como é que vai ser? Né? Será que eu não vou poder reencarnar na família novamente? Então, quando a gente começa a pensar nisso, meus irmãos, o Evangelho de Jesus nos convoca à prática da caridade. E aí tem que ser uma caridade verdadeira, tem que ser uma caridade pura, uma caridade solene, para que nós possamos realmente valorizar essas oportunidades que nós estamos tendo. Lembramos ainda, meus irmãos, que eu vi uma camiseta de alguém, sabe? Amor em movimento. A caridade é isso, né? A caridade é amor em movimento. A caridade é essa luta que nós temos que tomar para colocar todas as nossas forças. Quem dera que nós colocássemos um pouco, uns 10% da nossa determinação para praticar um futebol, para fazer outra coisa, na prática da verdadeira caridade. Buscar os nossos irmãos atormentados, ajudá-los, soerguer as pessoas, alimentar a esperança, a força e fazer com que as pessoas tenham uma vivacidade. Porque nós estamos vendo a todo instante à nossa volta pessoas atravessando processos graves de depressão, pessoas voltadas ao pensamento suicida. E não sei se vocês notam, mas o quanto aumentou o número de suicidas nesses últimos tempos. A gente vê ainda, meus irmãos, que a caridade, conforme Jesus nos fala, né, é a maior expressão do amor. É quando o indivíduo consegue apurar o seu amor, é que ele consegue praticar a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade, ela não impõe nada para ninguém. A gente deve fazê-la sem nenhum desejo, sequer um pensamento de receber alguma coisa em troca. E é difícil, porque nós vivemos num mundo dual, né? Em que as pessoas optam de um lado para o outro. É preto ou branco, é alto ou baixo, é assim ou assado. Então as pessoas, e muitas vezes nesse campo da caridade, algumas vezes a gente vê ainda pessoas que pensam que podem receber alguma coisa em troca. Eu tenho encontrado alguns amigos espíritas, que falam, eu acho que eu vou, quando eu desencarnar,
eu acho que foi direto para o nosso lar. Não é fácil de falar, não. Não é qualquer um, não. A grande maioria de nós vamos ficar perambulando por aqui mesmo. E a gente tem encontrado, né? Que alguma vez a gente vai fazer visita à casa dos nossos irmãos e a gente vê lá a avó, o avô, a sogra, o sogro, né? O pai, a mãe, né? E já podíamos estar em outro lugar, podíamos estar fazendo alguma coisa em outro canto. No entanto, estão ali junto da família, porque ainda não se desprenderam o suficiente. E aí é necessário todo um trabalho de remodelação dos nossos pensamentos, para não atraí-los para aquele campo, mas o nosso pensamento para direcioná-lo para outras esferas, alimentando-lhe a força, a coragem, a determinação e, sobretudo, a sabedoria para que eles possam avançar. E muitas vezes nós ficamos prendendo o pai, a mãe, o sogro, a sogra, né? O irmão, o filho, prendendo numa situação que não vai ser boa para ele. Ele não vai ganhar nada com isso. E aí nós temos que fazer a verdadeira caridade quando nós começamos a nos desprender. O desapego é uma forma de caridade, embora a gente não esteja devidamente preparado para isso. Quantas e quantas pessoas têm nos seus guardados, né? Quantidade enorme de material, de coisa e tal, né? E aquilo não vai ser usado para nada. Eu confesso para vocês, alguns anos atrás, quando, depois que a minha primeira esposa veio, em que eu fiz a doação de mais de 3.000 livros, confesso para vocês, mas sou eu. Né? Mas eu precisava fazer aquilo, porque eu precisava desocupar um pouco aquela casa para que meus filhos pudessem uma foto na casa. Né? Eu já não fazia mais parte daquele contexto. Já estava em outro nível, em uma outra situação. Então, é difícil, é complicado, mas a gente tem que trabalhar para compreender esse processo. E esse processo é muito difícil. Lembrando, meus irmãos, que o maior objetivo da caridade é dignificar o beneficiado. Lamentavelmente, a gente vê por aí as pessoas que fazem uma tal caridade, mas menosprezam, transtorna, dificulta muitas vezes até mesmo a recepção do outro. É por isso que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim: não vou mais fazer caridade para ninguém, não, porque o camarada nem agradece. Né? Mas ele não tem a obrigação de agradecer. Se você está oferecendo alguma coisa, se você está dando pão, se você está dando um alimento, se você está dando a roupa, e o indivíduo pegou aquilo e vai embora, não tem mais o que você discutir. Por quê? Por que você vai cobrar dele um agradecimento? Então, a verdadeira caridade, ela se faz sem essas exigências. Eu gosto de fazer caridade, mas eu gosto que as pessoas retribuam. Aí pronto, perdeu o sentido. Não tem mais. Não é mais caridade. Aquele que exerce sem se engrandecer, no silêncio e no anonimato, esse é o verdadeiro caridoso. Aí a gente pega alguns exemplos maravilhosos, né? Como, por exemplo, São Francisco de Assis, um mestre na caridade, do perdão. Tanto assim que um homem, quando foi dizer para ele, né? Ô Francisco, eu vim aqui te pedir perdão pelo que eu já te fiz no passado. Quando você atravessava aqueles infortúnios da vida, eu fui um daqueles que te condenou. E agora eu venho aqui te pedir perdão. E o Francisco de Assis falou para ele: mas meu irmão, fica tranquilo, acalma o teu coração, porque eu não me senti ofendido. Eu não me senti ofendido. Chegaremos aqui, meus irmãos, um dia de não termos que perdoar a ninguém.
nós não nos sentimos ofendidos. Naquele momento em que Pedro, conversando com Jesus, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Porque naquela época, o perdão para os judeus era até 3 vezes. E ninguém sabe por que carga d'água, né? Que Pedro fala para ele até 7 vezes. Aí Jesus fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quem tiver uma boa calculadora, faça as contas em casa, que vai encontrar um número aproximadamente de 3 trilhões, 402 bilhões e mais algumas coisinhas assim difíceis. Quando é que nós conseguiríamos perdoar? À medida que a gente vai treinando o perdão, a gente entra nesse campo de Francisco de Assis. Eu não me senti ofendido. Da mesma forma que Jesus não se sente ofendido com as nossas falhas, porque ele sabe que mais adiante nós estaremos livres disso. Nós estaremos libertos dessas situações que muitas vezes a gente fica assim, chateado, angustiado e tudo mais. Em Mateus capítulo 25, versículo 35 a 40, a gente fala sobre a caridade, que ela pode ser material. E aí Jesus ensina o seguinte, né? Eu tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me acolheste. Estive nu e me vestiste. Estive enfermo e me visitaste. Estive preso e foste livre. É Jesus falando acerca dessa caridade, que nós podemos praticar essa caridade material. É uma caridade, meus irmãos, que não depende de nada. Você não precisa ter dinheiro para fazer essa caridade. Você não precisa ter. Você precisa ter até, não somente um pouco de tempo para você poder fazer dedicar. Esse prato de comida aqui, ele fica muito mais valioso se você pegar o seu prato de comida, se abster de comer e passar para alguém que esteja com fome. Esse é o verdadeiro jejum, aquele jejum que a doutrina espírita nos aconselha. Porque de nada vale ficar em jejum, pura e simplesmente, sem ter uma objetividade. Então, quando você jejua, mas você oferece o seu prato de alimento a quem está com fome, então realmente você está fazendo um verdadeiro jejum e a verdadeira caridade. Então, meus irmãos, é necessário a gente perceber o quanto Jesus nos ensina com isso. E ele fala ainda, né? Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses pequeninos, meus irmãos, é a mim que o fizestes. Então é preciso que a gente pratique um pouco mais desses itens que tão simples, tão singelos, tão fáceis da gente levar adiante. Lembramos ainda, meus irmãos, que nós precisamos fazer uma caridade bem orientada, né? Porque a caridade bem orientada, ela socorre quem está com fome, quem está nu, quem está enfermo, ilumina o desconforto moral, o abandono afetivo, a loucura das paixões dissolventes, é a situação de abandono sem olvidar a iluminação das consciências. Essa é uma caridade que a gente precisa fazer. Alimentar as consciências atordoadas que nós estamos vendo a todo instante por aí. Então, quando a gente faz uma visita a alguém que está passando por um processo de doença, a gente vai lá, tem a oportunidade de aplicar no passe, né? De levar uma água purificada, de levar um consolo, uma palavra amiga, nós estamos oferecendo o que há de melhor em nós. Quando a gente tem a oportunidade de visitar um presidiário, e o quanto é difícil para aquelas vidas que estão lá. E aqui fora, muitas vezes, você ouve pessoas que apodreçam na prisão. É lamentável. Porque aquele que caiu poderia ser um de nós, poderia ser nós mesmos, poderia ser um familiar nosso. E as quedas, meus irmãos, elas são muito instantâneas.
Quantas vezes a gente conhece pessoas que numa fração de segundo cometem um crime que vai atordoar-lhe a vida por séculos? Os romances espíritas estão cheios de casos em que uma pessoa, por algum problema, tira a vida de outra. E aí são 200, 300, 400, 500 anos de sofrimento, muitas vezes nas regiões intraminas, nas regiões infernais, até que o indivíduo desperte, acorde, em que ele tenha a oportunidade de começar a passar pelo processo primeiro de arrependimento, depois ele vai passar pelo processo de expiação, para no final ele vai obrigatoriamente passar pelo processo da reparação. O quanto é difícil isso. Então, se nós pudermos auxiliar essas criaturas com esses ensinamentos, e se a gente não faz isso pessoalmente, ajude alguém que esteja fazendo. Procure saber das pessoas que vão visitar os presídios, ofereça para essa levar livros, principalmente livros espíritas. Você já leu, está lá pegando poeira na sua história. Procure levar uma revista que seja boa, porque o tempo, muitas vezes, que essa criatura passa no presídio, é um tempo que ela não vai ter mais outra oportunidade, vai perder. Então, se ela puder aproveitar uma boa leitura, se ela puder aproveitar com alguma atitude nobre, é uma maravilha. E o tempo passa muito devagar dentro do presídio. Lembramos ainda, meus irmãos, que a caridade, ela não perverte, ela não dificulta a vida de quem faz a caridade. Ao contrário, ela abre um leque de opções e de oportunidades maravilhosas para que ela possa continuar crescendo espiritualmente. Então, aquele que é caridoso, ele só tende a crescer. Algumas vezes, no plano carnal, ela fica na mesma situação. Algumas vezes até ela pode até empobrecer, né? Porque a gente conhece pessoas que, de tanto fazer a caridade, diminuiu os seus ganhos, diminuiu o seu dinheiro, diminuiu as suas heranças, mas elas cresceram bastante no campo da espiritualidade, no campo da moralidade. É isso que nós estamos precisando fazer, né? Então, essa verdadeira caridade, meus irmãos, ela não depende de nada, você não precisa ter nada. Eu acho interessante, sabe, quando a gente vê como essa situação daquele vereador lá em São Paulo, né? Acho que vocês devem ter visto isso na televisão, devem ter visto isso na internet. Um vereador que fez um projeto de lei proibindo dar alimentos para os moradores do grupo. Porque esse vereador, ele tem uma península com um padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho maravilhoso dentro da cidade de São Paulo. Então, o trabalho dele como morador de rua é um trabalho maravilhoso. E a gente até teme, porque ele já está com a idade avançada, e daqui a pouco ele vai desencarnar, e pelo que a gente sabe, não tem nenhuma outra pessoa com disposição para assumir a condição dele, o trabalho dele. E aí vem alguém que poderia fazer alguma coisa em benefício dessas pessoas que estão morando na vida. E aí faz um projeto de lei como esse. É claro que os outros vereadores que votaram a favor no primeiro momento, né? É claro. Lamentavelmente, pessoal, o nosso campo político, né? Muitas vezes está sendo constituído de pessoas sem essa caridade. Nós temos que orar muito por ele, porque no próprio texto sagrado fala que devemos orar pelas autoridades. Porque pergunta 459, todo mundo conhece, né? Interfere os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Os espíritos respondem muito mais do que podemos imaginar. De ordinário são eles, os espíritos, quem nos dirige.
E muitas vezes, meus irmãos, nós somos com o nosso padrão vibratório caído. E quem é que vai se aproximar de nós? Os bons amigos espirituais, os nossos mentores espirituais, os nossos guias? Não, vão se aproximar desses espíritos atormentados, que vão fazer com que essas pessoas se tornem atormentadoras. E tem que orar muito, mas muito mesmo para essas criaturas, para que elas possam despertar, que elas possam se ver livres dessas influências. Então é necessário que a gente trabalhe com muito mais vigor, com muito mais força. A caridade, ela é capaz de arrancar o necessitado da situação em que padece, porque consegue recursos morais para levantar-se da queda e avançar na jornada mil vezes. Então é necessário, meus irmãos, que a gente trabalhe muito nessa parte e nós começarmos a nos tornar exemplos de caridade. A igreja católica, ela nos oferece uma quantidade enorme de criaturas que foram muito caridosas. Aqui no Brasil nós tivemos a nossa irmã Luz, canonizada e santificada hoje como Santa Dulce dos Pobres. Temos Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Madre Teresa de Calcutá. Nós temos uma quantidade enorme de criaturas que conviveram conosco. Um detalhe, a irmã Lúcia, ela desencarnou algumas décadas atrás. É provável que nós respiramos do mesmo ar que ela respirava, porque ela estava viva, estava trabalhando. O trabalho anônimo, o trabalho que muitas vezes as pessoas desconheciam. E normalmente as pessoas que trabalham, que batalham muito na caridade, são pessoas esquecidas. São pessoas que a gente deixa de lado. São pessoas que muitas vezes a gente tem a capacidade, tem a oportunidade de auxiliá-las e não fazemos. Porque nós não queremos nos envolver nessa situação. Outro ponto, meus irmãos, que eu acho muito importante, né? Que somos todos criaturas interdependentes. Os gregos falavam que nós somos seres da polis, ou seja, somos seres que devemos viver em comunidade. A doutrina espírita deixa bem claro para nós, dizendo que nós não temos chance de sobreviver sozinhos. Nós não vamos ficar sozinhos. Nós precisamos estar junto com outras pessoas. É com elas que nós vamos aprender, com elas que nós vamos lutar, com elas que nós vamos desenvolver as nossas capacidades. Então é necessário que a gente trabalhe com muita firmeza na proximidade desses nossos irmãos. Além disso, meus irmãos, a gente precisa entender que muitos de nós somos, eu gosto muito dessa palavra, sabe? Recalcitrante. Palavra bonita, né? Para não dizer, né? Teimoso, né? Eu de vez em quando falava com meus filhos, né? Você é muito recalcitrante. Aí a minha filha mais velha, depois que ela soube o que se tratava, né? Ela falou assim, pai, essa palavra dele é melhor mesmo do que teimoso, né? Então eu prefiro ser recalcitrante, né? Depois ela cresceu, né? Passou aquela fase da rebeldia, que é muito comum, muito próprio dos jovens. Hoje é uma senhora de 45 anos de idade, que vivencia um trabalho numa plataforma de petróleo, 15 dias na água, 15 dias na terra, e o quanto a gente aprende com ela, com as histórias, com as situações, com as vivências. E o tempo que ela está na terra, que ela poderia estar descansando, ela está envolvida em uma série de projetos, uma série de trabalhos, uma série de coisas interessantes. Então, meus irmãos, essas oportunidades que Deus nos oferece, né? E muitas vezes coloca esses seres nas nossas vidas, sob a nossa tutela. E a gente tem que encaminhar, fazer com que seja fortalecido o desejo dela de crescer espiritualmente. A gente vai avançando, lembrando, meus irmãos, que nós estamos vivenciando um processo de solidão muito grande das criaturas. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que são
muito solitárias. E a gente aprende com a Joana de Ângeles que o indivíduo é solitário porque ele não é solidário. A partir do momento que nós começamos a praticar a solidariedade, que na realidade é a verdadeira caridade envolvendo um outro ser de proximidade, de vivência de vida, de troca de experiência, aí vai vendo que essas pessoas se curam da sua solidão. Elas vão desenvolver uma capacidade muito grande de elas vão ficar mais com aptidão para lidar com o próximo, para lidar com a dor do próximo, porque ela sabe lidar com a sua dor. E à medida que nós vamos observando isso, essa distância entre os humanos, que muitas vezes atinge estágios e estados patológicos, né? O Brasil, vocês sabem, é o campeão do mundo na pirulina, né? E as pessoas acham que se resolve com a pílula, como resolve com um bonitinho. É por isso que aqui que é mais solicitado aos médicos, né, é justamente o remédio, que é um remédio para me acalmar. Sendo que se ela pudesse doar um pouco das suas energias, da sua capacidade, daquilo que vai dentro do seu coração, provavelmente não iria necessitar de nenhum remédio para acalmar. É uma luta? Sim, claro. Mas nós estamos aqui para lutar, meus irmãos. Nós estamos aqui para vencer algumas coisas bem dolorosas, como por exemplo a ignorância. Quando Kardec perguntou, né, como é que Deus os criou? E aí os Espíritos responderam, na condição de simples e ignorante. A simplicidade nós já perdemos, porque ficamos conhecendo o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Então nós já sabemos isso, nós sabemos até utilizar o nosso livre-arbítrio para esse mundo. Mas a ignorância permanece. A ignorância das leis de Deus, a ignorância das filosofias de vida, a ignorância que nós devotamos com relação ao trato com as outras criaturas que estão à nossa volta. Então é preciso, meus irmãos, que nós acordemos, que a gente desperte, sabe, que a gente tenha força, coragem e simplesmente vivenciar uma nova experiência de vida junto com os outros. Mas os nossos muros são cada vez mais altos, tá? As pessoas estão cada vez mais afastadas umas das outras e a gente está perdendo essa oportunidade porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo, eles fazem parte das nossas entranhas, né? Quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 875, e aí Kardec perguntou, né, o que atrapalha mais o progresso da humanidade? Aí os Espíritos responderam, orgulho e egoísmo. Eu diria, meus irmãos, que é fácil a gente vencer essas duas chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. E não fazemos por quê? Porque nós nos acomodamos. Nós queremos ser estrelas, nós queremos ser os maiorais, nós queremos ser isso, queremos ter aquilo. A tudo que é nosso é melhor, tudo que é nosso é diferente. E a gente está perdendo as oportunidades com isso. O tempo aqui nesse céu passa muito rápido. Né? Passa muito rápido. Nem comecei a falar ainda. Já está terminando o nosso tempo aqui. É que estava buzinando aqui, né? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Né? E aí, meus irmãos, a hora que nós conseguimos sair desse campo da ignorância, eu digo para vocês, o quanto é difícil sair, porque é cômodo ser ignorante. É cômodo. Você vê as pessoas aí na rua, sabe? Parece que elas têm um prazer em dizer assim, parece uma placa na testa dele, eu sou ignorante. E tem pessoas que querem permanecer nesse estágio, nessa situação. Então, na hora que nós conseguimos sair do campo da ignorância, nós vamos
acabar também com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo. Vamos acabar com essas coisas que nos prendem a essa terra de dor e sofrimento. É assim que nós vamos fazer desaparecer essas chagas da humanidade. A diferença de classe, coisa terrível, né? A presunção. Quantas pessoas presunçosas a gente conhece? Quantas pessoas preconceituosas de qualquer natureza? Preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de qualquer um é terrível. Essa situação dos religiosos. Então, na hora que nós conseguimos eliminar isso, a humanidade vai sorrir mais, vai trabalhar mais. Então, nós vamos lembrar que todos nós somos irmãos em estágios diferentes de evolução. Alguns já atingiram um patamar mais alto, mas tem outros que estão se arrastando ainda. Então, nesses degraus da evolução, que nós vamos ter que alcançar, perseguir esses que já venceram. E aí a gente lembra Jesus dizendo, né? Eu venci o mundo. E nós também podemos fazer isso. Ele chegou nesse estágio que ele se encontra há alguns bilhões de anos, porque ele venceu o mundo. E a gente precisa também trabalhar isso. Então, trabalhando para a ascensão moral e trabalhando para a construção da legítima fraternidade. Legítima fraternidade. Então, a evolução dos nossos pensamentos, das nossas manifestações éticas, das nossas manifestações culturais, das manifestações científicas, civilizatórias, tudo isso aí tem como algo único de todas as criaturas, mesmo no reino vegetal. Passando pelo reino animal, chegando ao reino nominal. Porque daqui, meus irmãos, nós iremos para o reino angelical. Um dia todos nós estaremos na categoria dos espíritos puros. Está lá na pergunta 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Todos nós chegaremos lá. É Jesus que promete isso. Eu estarei convosco até o final dos tempos. E ainda afirma, né? Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Então, nenhum de nós, por mais que nós tardemos na nossa caminhada, a gente vai chegar lá. Mas é necessário que nós façamos a caridade. Porque a caridade é o instrumento mais certeiro para a gente poder avançar e vencer todas essas situações. Então, todos nós somos portadores de igual importância para Deus. Deus não faz acepção de nenhum de nós. Ainda, na pandemia, nós tivemos essa oportunidade de vivenciar isso. Né? Quantas pessoas doaram a sua própria vida? Né? O companheiro que veio comigo, que apareceu aqui na casa, né? Ele ele perdeu o companheiro, perdeu a luta. E vivenciaram essa luta, né? O Evangelho vivenciou essa luta, esse sofrimento. Viver um irmão de profissão padecendo da dor. E aqui fora as pessoas não poderiam sem entender e vivenciando experiências desastrosas. De muitas pessoas deram experiências. No Brasil, foram mais de 32 mil profissionais de saúde que perderam a vida na pandemia. Vamos observar isso. Então, mas nós temos que vencer uma pandemia pior para a gente vencer o nosso tempo aqui. A pandemia da miséria moral. Essa é a mais grave e a gente precisa, nós necessitamos muito passar por isso. Que Deus possa nos abençoar. Só um lembrete aqui. Ninguém precisa ficar rico. Está lá na pergunta 902, né? Desejo de ficar rico para poder fazer o bem. Ninguém precisa ficar rico. Ninguém precisa ganhar na mega cena da virada para fazer caridade, não. Vamos lembrar o óculos da viúva, né? Com pouquíssimas moedas, ela fez mais. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para dizer: ela fez mais do que aqueles
crianças usavam mão cheia de dinheiro. A seta do gasoto de laço, né? O gasoto de laço era um grande latão em que as pessoas jogavam. E para fazer barulho, para chamar atenção, né? Enchia a vira-mão e jogava com força dentro daquele latão. Chamava atenção. Aí não, ela deixou as duas moedinhas suavemente e fez mais do que tudo. Então é necessário, meus irmãos, que a gente caminhe nesse campo, lembrando o alto da vida, essa pequena caridade, essa pequena obediência, e façamos aquilo que tiver ao nosso alcance. Algumas pessoas vão dizer assim, mas eu tenho que começar por onde? Começa pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus companheiros de trabalho. Ninguém precisa querer ser o maioral na cidade, no estado ou no país.